Bom, sou Seymour Souza, graduando em Ciência Política, né? E aí minha história se entrelaça com o Jacarezinho justamente nesse período de graduação. Meu nome é Geisa, eu sou farmacêutica, né? Sou formada em farmácia. Eu fiz a graduação numa faculdade particular e aí quando eu descobri que o Jacarezinho poderia ser um campo de prática, eu disse que tinha que ser aqui. Nasci aqui, eu conheço todo mundo. É onde eu nasci, é onde eu vivi e é onde eu criei meus filhos, criei meus netos, agora eu estou com meus bisnetos, né? É a familiaridade que eu tenho com eles. Desde que eu me conheço por gente, sou morador do Jacarezinho há 28 anos, né? Trabalho aqui na Clínica da Família Antídio Dias da Silveira há 6 anos. Sou moradora da comunidade Jacarezinho há 54 anos, tá? E trabalho com quentinhas. Estou trabalhando aqui no Jacarezinho há 5 anos. Eu decidi que eu ia fazer medicina quando meu pai infartou. Eu tinha 10 anos de idade ainda. Daí ele foi junto com minha mãe para um hospital. Aí no hospital falaram que não era nada, mandaram ele embora. E aí eu achei tão absurdo alguém dizer que não era nada e de repente ele estava infartando e podia morrer. E eu decidi que eu queria fazer medicina naquele momento. Assim, eu queria fazer um cuidado para as pessoas de uma maneira diferente. A minha importância aqui na Clínica da Família é de estar tentando levar conhecimento da saúde para os demais que estão dentro da comunidade, de estar levando promoção de saúde a eles, entendeu? Quando eu comecei a procurar trabalho, eu comecei a perceber que falar de onde eu vinha, né, de uma comunidade, fechava portas para mim. E aí eu comecei a não falar mais que eu morava aqui no Jacarezinho. Fizeram a favela bairro, então separaram a comunidade do Jacaré. Botaram Jacarezinho comunidade e Jacaré como um bairro. Talvez uma situação que seja muito importante para mim hoje é perceber o que significa ser atendido por uma médica negra para os usuários que eu atendo, né? Aquela ruptura com a ideia de que o médico tem que ser uma pessoa branca, de preferência um homem branco mais velho, né? Então, desconstruir essa ideia e também muitas vezes se ver representado naquela pessoa. Logo quando começou a pandemia, foi algo que pegou muita gente de surpresa. Uma doença nova, onde que ninguém se conhecia, como se trata dessa doença, o que fazer para poder amenizar essa doença no início. O isolamento social em si dentro da comunidade é algo difícil de se manter. Por quê? As pessoas têm os seus comércios dentro da comunidade, depende daquilo dali para sobreviver, então eles precisavam manter o comércio aberto. O Jacarezinho, no início da pandemia, sofreu muito com essa invisibilidade. A gente nunca teve pretensão de acabar com a fome do Jacarezinho, isso é muito importante, essa não é a nossa pretensão. Os nossos objetivos centrais é justamente diminuir essa insegurança alimentar gerada pelo Covid-19, né? A gente sabe que uma parcela muito grande de moradores da favela do Jacarezinho, em sua grande maioria, são trabalhadores informais, seja um trabalho informal dentro da comunidade, aí os donos de bares, as manicures, os cabeleireiros, os barbeiros, as cabeleireiras. Então são pessoas que vivem a partir de um emprego da informalidade, né? Então a gente sabe que essas pessoas são as primeiras a ser impactadas por um processo de lockdown, um processo de fechamento total da cidade, onde as pessoas não circulam mais e, portanto, não consomem mais os produtos dessas pessoas. Então a gente, num primeiro momento, focou nessas pessoas, em especial mulheres negras, né, que é um dos nossos focos principais, e focou nessas pessoas que sofriam, então, com esse processo de segurança gerado pelo Covid-19. Essa doença veio, assim, arrasando, acabando com a estrutura da gente, sabia? Você tem medo, eu tenho medo. Meu filho teve o sintoma, meu filho ficou muito mal. Nós ficamos em quarentena, mas estamos em quarentena ainda, né? É engraçado que tudo aquilo que a gente vai fazer de orientação, de recomendação, esquece e ignora vivências que não são hegemônicas, né? Então as pessoas vão falar com muita tranquilidade: ah, todo mundo fica em casa, ah, todo mundo lava a mão, todo mundo compra máscara. Só que as pessoas esquecem que essas ações, elas não estão garantidas para todas as pessoas. Nem todo mundo no Brasil, nem todo mundo no Rio de Janeiro tem casa. Nem todo mundo no Brasil, nem todo mundo no Rio de Janeiro tem acesso à água encanada para lavar a mão toda hora. Nem todo mundo vai conseguir fazer isolamento domiciliar, porque as pessoas precisam ter o mínimo para sobreviver. E aí, no meio dessa situação toda, aconteceu aqui uma operação policial.
E o que a gente fez foi pegar todas as pessoas que estavam na clínica e colocar no espaço mais protegido, que a gente entende como o espaço mais protegido de bala que não é perdida, que nunca é perdida, né? Naquele momento, esquece a pandemia. Naquele momento, o que a gente queria era que as pessoas sobrevivessem àquela situação. E aí teve um usuário que estava aqui que falou assim, eu achei que durante a pandemia as operações policiais iam parar, porque não dá para levar mais gente para os hospitais. Aí esse mesmo usuário parou 2 minutos e aí depois ele falou assim, mas se a gente morrer, que diferença faz o motivo? É triste eu ter que falar que eu perdi meu pai para Covid. Francisco Miranda de Araújo, um grande homem. Fez um mês, dia 15, eu tive que assistir o sepultamento dele pelo meu celular. Antes as pessoas estavam tudo tristes, pensando de onde ia tirar o que comer, né? Todo mundo desempregado, eu também tive a minha filha, que ela ficou desempregada, meu Gil está desempregado até hoje, tudo por causa dessa doença, quer dizer, prejudicou a muita gente. Eu tenho muito a agradecer do que o Jaca está fazendo pela comunidade. E as pessoas estão doando para a gente, é uma bênção que a gente está tendo. Eu fiquei muito feliz de poder participar. Eu não tinha noção de que isso pudesse acontecer, eu achei mesmo que fosse vir pessoas de fora para estar fazendo esse papel, que acontece muito. Não imaginei que ia ter uma articulação de dentro. E você ouvir daquela família dela não ter um leite, às vezes, para dar para uma criança, um arroz. Eu acho que as cestas básicas ajudou muito a família que vocês não têm noção, não têm. Foi muito gratificante eu poder participar, seja de qual forma for, direta ou indireta, de estar ali atuando e se mostrando participante do local onde eu moro. Para mim já é uma vitória, entendeu? O pessoal do Jaca contra o Corona fez esse movimento de uma maneira muito rápida, chamando a atenção, que também é muito importante, né? Porque quando as pessoas pensam em favela, as pessoas nem lembram do Jacarezinho, as pessoas nem lembram de Manguinhos. E aí, quando a própria comunidade levanta, né, se organiza e vai pedir ajuda, vai se organizar para montar a cesta básica, e vai se organizar para montar a cesta básica, que também vai incluir produtos de limpeza e de higiene para prevenir contra a contaminação pelo coronavírus, a gente achou esse movimento extremamente importante. Acho que as perspectivas futuras é justamente uma atuação cada vez mais coletiva, com os atores locais que já atuam, né? Quando a gente reivindica esse modelo de sociedade para os espaços que a gente está vivendo, a gente está reivindicando um modelo de sociedade que é humanamente possível e que é plenamente possível de ser colocado em prática. E se a gente chegou a ter aqui, numa pandemia, com um número de mortes extremamente assustadores, foi porque a gente não soube lidar, de fato, com vidas, né? O que eu penso pós-pandemia é que eu queria, na realidade, né, é que a gente não voltasse a ser invisibilizados, né? Que fossem traçadas estratégias mesmo para esse tipo de população. Os profissionais de saúde foram bastante exaltados, ainda estão sendo exaltados, mas como tudo vai passar, a pandemia vai acabar, e eu tenho certeza que essa valorização não vai acontecer. As pessoas vão voltar a ser visibilizadas mesmo, vão continuar passando fome. Nessa nova vida que a gente vai ter, que é uma nova, né? Que venha trabalho para as pessoas, para formar emprego, para poder se sustentar, né? E eu gostaria de algo melhor que dentro da nossa comunidade, para o meu bisneto, para os meus netos, para os meus filhos. Então, eu espero que as pessoas, devido a uma doença muito grave, que levou muitas vidas de pessoas próximas, pessoas que até cresceram comigo, que eu acompanhei aqui na clínica, porque querendo ou não, a gente cria um vínculo muito grande com os pacientes. Eu espero que essas pessoas pensem um pouco mais, que a nossa vida é um sopro. E a gente perdeu foi pessoas queridas, que talvez não deveriam, sabe, ter perdido a vida. Mas, desculpa, gente. Eu não sei se eu não sou muito otimista, mas eu gosto de tentar ser otimista e pensar que a partir do momento que as pessoas reconhecem as desigualdades, que as pessoas percebem e conseguem entender na prática o que acontece, é mais difícil fechar os olhos de novo para isso. Mas ao mesmo tempo, não sei se efetivamente a gente vai ter um pós-pandemia, um país que vai de fato olhar para si,
que vai de fato olhar para todas as desigualdades e vai conseguir se repensar enquanto país. Porque para isso a gente precisaria que muitas pessoas, que são pessoas privilegiadas, olhassem para os seus privilégios e quisessem abrir mão desses privilégios. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a Covid-19, ela conseguiu mexer com as estruturas das pessoas que estão o tempo inteiro sendo negadas enquanto seu direito de serem cidadãos. Essas pessoas não vão se calar com o fim da pandemia, né? Eu acho que essas pessoas vão continuar lutando, como elas já lutavam antes. Eu não sou nada otimista, mas eu também aprendi muito com as pessoas que eu atendo no Jacarezinho, que a gente não tem opção de não continuar. O que me motiva a ser residente e vir todo dia para cá é poder mesmo estar ajudando as pessoas que eu conheço, a ser o espelho para as crianças que também me conhecem ou para outras mais. E é isso. É a população em si que me motiva, né? São os moradores.